sejam bem-vindos ao episódio especial do Pod CREA, do aniversário de 92 anos do CREA Paraná. O CREA Paraná vive mais de 9 décadas da história paranaense dos engenheiros, agrônomos e geocientistas, mas essa história foi construída por pessoas. Então hoje nós temos aqui 2 colaboradoras que têm muita história, muitas memórias e experiências de todo o tempo que elas estão dedicando ao conselho. Nós estamos hoje aqui com a Roseli Santin, que trabalha no CREA há 50 anos, e a Adriane Chandelier, que trabalha no CREA há 34 anos. Então vamos conversar um pouquinho sobre a história de vocês. Roseli, você lembra como que foi teu primeiro dia quando você entrou aqui? O que você lembra de ter visto? O que mais te surpreendeu, te marcou? Eu lembro, sim. E no primeiro dia, eu lembro que eu vim para cá de Camargo, né, que era a atual sede do CREA lá. E eu cheguei bem tímida, porque eu era bem novinha, tinha apenas 18 anos. E eu cheguei assim um pouco assustada. Eu falei, meu Deus, o que é o CREA? Porque eu não sabia o que era o CREA. E daí eu lembro que eu cheguei, né, e tinha todo ali um ritual para bater ponto, não podia entrar antes, muito tempo antes, né, no CREA, tinha que esperar o horário certo. E eu cheguei ali timidamente, eu fui assim, recepcionada por uma colega que eu nunca esqueci. Então isso foi muito gratificante, porque eu vi que eu fui acolhida, né, no CREA, por essa colega que hoje não está mais aqui. E daí eu me senti assim bem, né, porque eu estava bem tímida. E daí eu já fui encaminhada para o setor que eu fui trabalhar, né, e na época era para fazer registro profissional. Então isso me marcou bastante, foi assim, daquela ansiedade que eu estava, daquela insegurança, eu fui bem acolhida. Então isso me marcou bastante, é o primeiro dia que eu lembro do CREA assim com carinho. Sim. E nesse início, quando você chegou, você tinha expectativas? Você já pensava que talvez ficasse muito tempo? Ou tinha alguma expectativa do tempo? Nenhuma expectativa. Tanto que quando eu comecei a trabalhar no registro, eu achei assim uma atividade que eu acho que eu não ia durar muito tempo mesmo, porque exigia muito, era muito preciso um trabalho assim, uma máquina que não tinha corretivo, e a gente tinha que fazer carteirinha, e era bem complicado assim, sabe? E daí eu ficava meio insegura nisso aí, tanto que depois eu fui afastada, né, para um setor de datilografia da época. Então os gerentes, né, os chefes da época, eles redigiam ofício, né, correspondência e mandavam para esse setor. Então eu fiz parte desse setor, e desse setor eu trabalhei muito com a parte de contabilidade. Eu fazia os quadros, né, demonstrativos, que não existia computador na época. Então tinha que fazer os quadros demonstrativos, tanto de receita, despesa, a parte orçamentária, enfim, né, com os valores orçados, arrecadados, né, o que estava... Então eram quadros grandes, assim, e tinha que ter muito cuidado, porque era tudo com carbono e não podia ar. Então era bem complicado. E daí, com isso, o gerente, né, da área me requisitou para trabalhar na contabilidade. E eu estou até hoje na contabilidade daí. Então foi assim uma trajetória, né, dentro do CREA, que foi pouco tempo que eu trabalhei com registro e muito mais tempo na contabilidade, no setor todo, né? Sim. Até que eu me virei depois contadora, eu virei contadora e estou, né, na função até hoje. Sim. E você, Adri, você lembra dos primeiros dias? O que você chegou aqui, o que você viu? Eu lembro, eu tinha 16 anos, né? Era um estágio. Na verdade, na época, o CIE, ele ia nas escolas buscar os alunos, né? Não era a gente que ia atrás do trabalho, o CIE ia atrás das escolas, e o CIE foi até a minha escola e me deu a oportunidade de fazer uma entrevista aqui no CREA. Eu fiz a entrevista e já iniciei os trabalhos no outro dia, e exatamente isso que a Rose falou. Falei, o que é CREA, né? Nossa, que empresa é essa? Já era aqui, a sede já era aqui, na Zamenhof, foi em 1991. E eu comecei trabalhando era uma rotatória que ficavam fichas de profissional. Então, na verdade, ele tinha um registro e eu era responsável por pegar essas fichas e anotar. Então, se ele vinha pagar a anuidade, eu ia lá, pegava a ficha dele e anotava que ele tinha pagado a anuidade. Se uma empresa tinha inclusão de algum responsável técnico, eu pegava a ficha e escrevia nas fichas. Então, era um trabalho bem manual, né? Mas para mim, assim, como eu era muito menina,
eu me senti assim super importante, né? Nós trabalhando no Conselho de Engenharia, né? Então é inesquecível. E nesses primeiros dias que você chegou, você tinha, né, já criou alguma expectativa? Você pensava que ia seguir tua carreira profissional no conselho? Não, achava que não pensava sobre isso. Mas como a Rose falou, o acolhimento é impressionante do CREA. O RH na época uma menina ali não sabia nem me recebeu com todo carinho, as pessoas me treinaram com todo carinho, mas expectativa de ficar muito tempo não tinha mesmo. Então, Rose, e algum momento marcante, assim, deve ter várias histórias para contar, mas algum momento que mais te marcou, que foi para você mais emocionante durante toda essa história aqui, que você, né, alguma história que você possa contar pra gente? foram vários momentos, né? O primeiro ano que eu entrei teve a Soiá no CREA. Então, foi lá no teatro, no Guairinha, no teatro Guaíra ali, né? Guairinha. Então, foi muito assim, e eu sem muito conhecimento, né, do CREA, aí eu fui fazer parte da equipe do financeiro, né? E então, assim, foi uma coisa assim que nova, né? Porque eu nem sabia como é que era, tantas pessoas que tinham, claro que não é como uma Soiá de hoje, mas é uma Soiá pequena que encheu o auditório do teatrinho ali, né, do Guairinha. Sim. E assim foi bem assim marcante, né, esse início, né, de carreira no CREA. E depois teve outros, né, momentos assim que eu fiz parte também de eventos do CREA, né, tanto de Soiá, que já teve aqui promoção, a terceira, né, do CREA. E a gente assim viu, né, a inovação do CREA toda que teve. Quando chegou o fax no CREA foi uma novidade, que a gente só tinha o telex, né, para se comunicar com o Conselho Federal. E o computador foi uma inovação para a gente também. Então, foram muitos momentos assim que eu participei, que eu vi, né, como o CREA evoluiu, né, como o CREA deu oportunidades para a gente também, assim, para a gente fazer nosso trabalho mais facilitado. Porque eu vim de uma máquina de datilografia, aprendi numa máquina de datilografia manual, quando eu trabalhava, né, no interior do estado, e depois eu vim aqui para toda essa inovação. Então foi muito assim marcante, muitas coisas, né, que no CREA que existiu, e também que eu participei de projetos, né. Então foi assim muito, fiquei muito feliz, né, de aprender muita coisa. E para sempre pro bem-estar, né, do profissional, né, inovação do próprio profissional, enfim, da engenharia, né, como um todo. Ao longo desses anos você acompanhou, né, toda a evolução, né, tudo que antes era tudo manual e tudo escrito, tudo, né, a Adri, né, o histórico hoje em dia, todo o histórico do profissional, cada comunicado que eles recebem, tudo que eles fazem aqui, todos os serviços, é só a gente acessar ali e tá todo o histórico, né? E você era responsável por anotar o histórico inteiro deles ali. E você, alguma história que foi mais emocionante, mais marcante, assim? Então, eu tenho uma história bem pessoal, assim, bem, muito marcante. No ano de 93, mais ou menos ali, eu era muito prestativa. Então, assim, na época eu era secretária do gerente, né? Já era secretária do gerente e sempre estava ajudando no atendimento, sempre, o que vocês precisarem, eu estava sempre à disposição. E teve um dia que estava muito tumultuado lá no atendimento ao público e eu desci ajudar na recepção do CREA. E todo mundo tinha um crachá, né? Na época era obrigatório usar o crachá. E chegou um senhor e falou para mim, seu sobrenome, Chandelier, você é filha de quem? Aí quando ele me fez essa pergunta, eu entrei em choque, porque eu não conhecia meu pai. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 2 aninhos e eu não conhecia. E quando ele me fez essa pergunta, eu não sei quem é meu pai, falei para ele. Né, ele falou assim, mas você não sabe, filha, de quem você não? Eu fiquei assim, gaguejando e tal. Eu falei, não, eu sei o nome, mas eu não sei dele. Né? E daí eu comecei a chorar. A chorar. E aí veio a Luzia na época, né, me acalmou e tal.
E ele falou, não, daí a gente aproveitei, eu falei assim, mas e você sabe onde é que tá o meu pai? Né, porque eu não conheço meu pai, né? Aí ele falou assim, não, faz muito tempo que eu não o vejo, mas ele tá vivo, tá bem, tá tudo bem e tal. E as meninas me tiraram ali da recepção porque eu não conseguia parar de chorar tal. E esse senhor, ele voltou outras vezes no CREA até para falar comigo, ele era primo do meu pai. E o que isso trouxe deu um start, assim, na minha vida, sabe? Porque eu falei, eu quero ir atrás do meu pai, né? Eu quero conhecer meu pai. Uhum. E naquela época não tinha rede social, não tinha nada, tipo, né? E 5 anos depois desse episódio ali no atendimento ao público, eu encontrei meu pai. Então, Ele era um morador de rua, infelizmente encontrei ele numa situação bem, bem ruim, mas essa é uma outra história. Mas assim, isso me marcou demais, porque essa visita desse engenheiro ali na recepção, e quando ele viu meu sobrenome, né, e se eu não estivesse ali, né, não sei se eu ia dar esse start. Teria oportunidade, né, de ir atrás. Isso, de eu querer mesmo ir atrás do meu pai, tal, saber, puxa, a família dele tá aqui, as pessoas estão aqui, né, porque eu não tinha conhecimento de nada, então isso foi muito marcante, então, trouxe uma mudança, assim, pra minha vida, assim, foi muito legal. Sim, legal. Da trajetória profissional, assim, você lembra de algum momento que teve um grande desafio, né, que você não sabia se ia conseguir? Como que foi? Você viu um desafio que você lembra, assim? Teve sim. Acho que o maior desafio que eu tive no CREA foi quando eu fui cedida para o Conselho Federal, né? Porque eu ainda não tinha faculdade, e eu fui para lá, assim, como um desafio mesmo, daí eu fiz faculdade lá. Então, né? E esse acho que foi um dos maiores desafios, tanto que eu estar falando aqui, porque eu era muito tímida. Uhum. Né? E essa ida para lá, fazer faculdade, lá eu fiz pós-graduação, né? Eu me especializei em ouvidoria pública. Então, mudou assim, totalmente o meu modo de pensar, a minha carreira profissional. Era uma cidade nova, ambiente de trabalho totalmente novo. Tudo novo, sozinha, é só eu e meu filho. Então, assim, foi uma oportunidade gigante que o CREA me deu, né? E eu senti que eu dei um salto, assim, profissional, né? Como pessoa também. Uhum. E você, Rose, de todas essas mudanças que aconteceram, né, nos processos aqui, nas ferramentas de trabalho, e aí, né, cada vez mais gente chegando também, o que você... Tem algum momento que marcou de algum desafio, alguma coisa nova que chegou e aí tinha que se adaptar para continuar? Olha, quando entrou o SEI, né, eu achei que eu não ia me adaptar, né, porque a gente estava acostumado com tanto processo, principalmente processo de pagamento, né, de compras do CREA, processo de termos de fomento, né, que na época era processos de repasse das entidades, né? E daí eu falava, nossa, estou tão acostumada com isso aqui, folhear e tal, né? Como é que eu vou ver? Mas depois a gente viu que, nossa, foi a melhor coisa. Eliminação de papel, isso foi uma inovação muito grande, né? No meu entendimento, nossa, foi muito bom, porque agora você não precisa mais ir para uma reunião e levar aquele monte de processo, distribuir processo, né? Então agora foi muito bom, você participa antes, né, com os conselheiros, eu também assessoro a comissão de tomada de contas, e daí a gente distribui os processos para eles antecipadamente, todos podem olhar né, ao mesmo tempo os processos, então foi uma inovação muito grande essa questão aí do SEI para o CREA. Sim. E eu... O que mais que posso falar? Depois ele corta. Muitas vezes, né, vem as mudanças, né? Ou às vezes a mudança de lugar, de local teu foi bastante, né? Saiu daqui, foi para Brasília, mas assim, vários funcionários também mudam de regional, mudam de cidade, mudam de setor, e daí vieram todas as mudanças e ferramentas. Né, acho que todo mundo aqui tem alguma história de algum desafio que na hora que chega a mudança pega um pouco, né? Um pouco difícil, e no fim a gente vê que, né, você vai se virando e acaba sendo melhor. Na verdade, eu nunca mudei de setor. Eu estou há 49 anos na contabilidade. Um ano que eu fiquei. Então,
dentro da minha atividade, mudou bastante também. Porque antes a gente tinha que fazer, né? Primeiro era tudo meio manual. Os lançamentos, né, a parte de empenho, você guardava papel para depois fazer os controles, e depois foi começando a inovar um pouquinho mais com uma tal de máquina BA1000, que você introduzia um cartãozinho nela e ela gravava as informações, tanto de orçamento, como estava a execução, dentro do mês, dentro do ano. Então a gente tinha isso aí, já era uma inovação muito grande, porque daí você apertava depois um botão e saía depois os demonstrativos daquilo. Então a gente já não precisava mais tanto da datilografia. E sim, então foi uma inovação grande, né? Para nós, né, dentro do setor de contabilidade. Sim. E depois sim que veio o computador, que daí veio a questão dos softwares, né, que não existia na época. Então foi uma inovação grande. Então eu não tive essa experiência dentro do CREA de mudar de setores. Então dentro da minha atividade houve também muitas mudanças também. Sim. E depois tinha um outro tipo, né, de software. Depois teve, agora tem mais moderno, né, que todos o sistema Confea-Cres tem praticamente o mesmo software, então a gente fala a mesma linguagem hoje em dia, manda os relatórios para eles também, né? Então, uma inovação muito grande, assim, né? Sim. O jeito que era feito com demonstrativo, manualmente datilografados, depois foi feitas as inovações. Então, dentro do setor ali, e hoje a gente vê assim, nossa, como é que era, né? Você tinha que fazer um memorando, mandar para outro setor, tinha tudo online, tudo rápido. Sim. A inovação, né, foi muito boa nesse sentido. Né, claro, a gente sempre trabalha com o computador, com o notebook, mas se precisar só com o celular ali, algumas coisas já se vira, né? Já consegue, né, para resolver algumas coisas ali já. E sobre a convivência, assim, né, entre os colegas de trabalho. Aí, quando você entrou, eram bem menos funcionários, a Adri também, mas, né, já tinha um pouco mais, e daí cada vez mais funcionários, e foi aumentando, né, as regionais, as inspetorias. Como que era a convivência quando você entrou ali no início, e, né, as amizades que foi fazendo, e daí como que isso foi evoluindo até aqui? Sim, quando eu entrei, acho que tinha 40 funcionários, era muito pequenininho, era só uma casa ali na Padre Camargo, e depois que foi adquirido uma outra casa, né, ao lado. Então era muito restrito, pequeno, né? E a gente tinha, assim, amizades, né? Conhecia todo mundo, sabia um pouco da vida de cada um, né? E daí o CREA foi crescendo um pouco mais, e foi cada ano, né? Foi crescendo mais, mas a gente sempre teve muita amizade aqui dentro do CREA, assim. Então eu considero o CREA uma família, né? Claro que tem os irmãos, tem os primos, digamos. Sim. Tem os sobrinhos, né, dentro dessa família. Então tem uns que vocês têm, alguns, né, que você tem mais assim amizade, mais intimidade, sim, e outros que a gente se relaciona também bem. Então, para mim, no CREA, sempre foi assim, eu sempre tive muitos amigos, muitas pessoas queridas, né, muitas pessoas que se foram, inclusive, do CREA, que a gente sente, né, se foram tanto... saíram do CREA como também faleceram, né? Sim. Então a gente tem muito carinho para as pessoas, assim, que a gente formou uma amizade grande, né? E essa família é muito importante, né? Eu acho que no ambiente de trabalho a gente tem que acolher e ser acolhido também. Então é muito importante essa amizade que a gente tem, né? Sim. E hoje eu considero muita gente amiga, assim, tanto do CREA como os conselheiros que passaram por aqui também. Né? Sim. São os queridos da minha vida, porque quando me encontram, né, num supermercado, me encontram em algum lugar, ô Roseli, tudo bem? Tudo bem? Então isso é uma coisa boa que fica, né? Porque a gente é feito disso, né? De amizade, de carinho, né? Que a gente transmite para as pessoas, e a gente gosta, sim, também desse carinho das pessoas. A gente passa bastante tempo, né, da nossa vida no trabalho. O CREA tem a característica de ter, né, os eventos, às vezes as viagens, então você acaba até convivendo mais com os colegas ali, né, conhecendo pessoas de outras regionais e tudo. Então essa convivência vai aproximando mais também, sim, né? E você, Adri, o que você tem para falar disso? É família, né? CREA para mim é família. Quando eu entrei, eu não tinha pai, e o Adir, que era um amigo nosso, ele me adotou. Me adotou, assim, me tratava como filha. Então, para mim, sempre foi família, né? A Luzia me tratava como filha, ele me tratava como pai, e sempre fui muito bem acolhida
né? Eu era muito doente, eu era sempre uma menina muito doente, então eu tinha todo esse acolhimento, assim. E hoje as mesmas pessoas comem na minha mesa, né? Porque depois de 30 anos são as mesmas amizades, o mesmo carinho, a mesma consideração. Algumas se foram, né? Como você falou, o Adir nos deixou, mas deixou um legado aí também, né? São. CREA Família, para minha família. E essa questão da convivência no ambiente de trabalho, assim, né? Tiveram várias fases, né? Quando tinha menos, né? Um CREA ali com menos funcionários, daí com mais... E aí também vai distanciando um pouco por ter, né? Várias regionais espalhados pelo Paraná. Aí depois a gente ficou um tempo, né? Em home office, em trabalho remoto. Agora, né? Todo mundo voltando, assim... O que vocês veem de diferença no ambiente de trabalho, assim? Você diz do retorno agora? Antes, né? Antes eram menos pessoas, ou até como você falou, que teve um dia que faltou gente no atendimento, você, né, transitava até mais, né, de um setor para outro ali, e daí, né, vai aumentando. Eu acho assim que essa inclusão de pessoas tem um lado bom, porque você conhece pessoas, eu sou muito de me envolver com as pessoas, né? Então eu me envolvo, eu sei da história das pessoas, e isso mesmo quando eu era pequenininho, quando eu fui para casa, quando eu fui para Brasília, para mim não mudou isso, assim, mas eu acho que pela minha essência, né, de gostar de trazer a pessoa para minha vida. E continuam as mesmas pessoas de 30 anos atrás, outras entraram, né? Agora a gente ficou, quando estava de home office, eu estava em Brasília a maior parte do tempo, né? E agora retornando ao trabalho presencial, eu acho que as pessoas elas vão amadurecendo, né? E trazendo cada vez mais experiências delas, né? Então isso é muito gratificante, eu acho. Rose, você consegue... Existe alguma coisa que você acha que tá igual, que não mudou? Tem alguma característica, alguma coisa que você lembra, assim, que, né, desde quando você entrou até agora, permanece, assim, não sei, talvez a convivência, alguma característica do CREA que você acha que não mudou, que foi ficando, assim? Eu acho que o CREA é muito acolhedor. Eu acho que o CREA, na verdade, ele cuida bem dos seus funcionários. Para mim, isso não mudou. No início, nós não tínhamos essa convivência. Era CREA muito distante do funcionário. A gente não tinha benefício nenhum. Quando eu entrei no CREA, não tinha vale transporte, não tinha vale alimentação. Então, isso, ao longo do tempo, foi, né, sendo implementado. E hoje o CREA cuida dos seus funcionários, e muito bem. Na minha opinião, ele cuida muito bem. Ele sempre está preocupado com o bem-estar, preocupado com a educação, né, dos funcionários. Então, isso é uma coisa muito boa, sabe? E a gente tem que valorizar a casa que a gente tem. Porque o CREA é uma mãe. O CREA, na verdade, ele abraça todos, né? Alguns funcionários, às vezes, são mais revoltados e tudo mais, mas eu sempre reconheci o CREA como minha casa, e eu sou bem acolhida aqui, eu sou também bem assistida, né? Em todos os aspectos que eu preciso, o CREA está aí sempre para ajudar. Não só a mim, como a todos, né? Então, nesse ponto, eu acho que o CREA, sabe, é nota 10, né? Para que isso aconteça. Então, essa característica do CREA sempre estar ajudando, isso não mudou. No início, sim, né? No início era diferente as coisas. Mas depois, ao longo do tempo, o CREA foi ficando bem mais humanizado, digamos, né? Então, isso, o CREA acolhe, né, todos nós, assim, com muito carinho. É o que eu sinto. Então, e você, Adri, o que você acha? Tem alguma característica, ou, né, concorda com a Rose? Eu acho que eu concordo, mudou, assim, bem essa parte de empatia mesmo. Eu acho que o CREA tem gestores que têm muita empatia. Isso desde que eu entrei, assim, eu sempre trabalhei perto de pessoas que sempre foram empáticas comigo, compreensíveis, e eu acho que até hoje, pelo contrário, acho que as pessoas melhoraram ainda, gestores que melhoraram muito. Bom,
A gente já está caminhando para o final desse programa, né? Uma conversa boa aqui, né? Vocês têm bastante histórias para contar. Rose, se fosse para resumir assim a tua trajetória profissional e pessoal no CREA, conseguem resumir ou uma última história marcante ou alguma frase, alguma coisa que consiga, né, resumir assim teu sentimento pelo CREA e todos esses anos de história aqui? Eu tenho gratidão para o CREA, eu estou no 10º presidente, né, atual agora, então todos foram, assim, me trataram muito bem, eu sempre fui muito bem atendida, né, muito bem, assim, recebida pelos presidentes, né, então eu tenho que agradecer muito toda a minha trajetória, que foi com muito, assim, eu tenho muita paixão do que eu faço, e que, assim, eu me sinto que eu contribuí para o CREA também, assim como o CREA contribuiu para a minha formação. Foi daqui que eu aprendi muita coisa. De uma pessoa, de uma menina tímida, né? Eu fui me tornando o que eu sou hoje. Uma pessoa mais segura, uma pessoa responsável, né? E eu fico feliz de ter contribuído para o CREA, de uma certa forma aí de, né, transparência do CREA, boa gestão dos recursos, né, do CREA. Então, Sim. isso é muito importante, né? Não só para o CREA, como eu, funcionário, e para mim também, né? Vice-versa, porque a gente está aqui para contribuir, para trabalhar, e o CREA nos remunera também por isso. Então, com isso, eu sou muito grata, porque foi daqui também que eu, né, criei meus filhos, e estou aqui até agora, né? Não sabemos até quando vamos estar aqui, mas é uma história bem bonita que eu vou guardar para o resto da minha vida. Sim, com certeza. E né, é muito importante a gente sentir que a gente contribui, né, com o nosso trabalho. Eu me incluo também sou funcionária aqui. Agora em julho faço 10 anos e passa muito rápido, assim, né? Eu lembro também do primeiro dia que eu entrei. Entrei 30 dias antes da SOEA. Então tava um caos, assim. Entrei, o meu chefe não podia nem ficar ali junto para começar a auxiliar. Então, né, os outros funcionários foram conversando comigo, também me acolhendo e ensinando. E, né, na época, as meninas da secretaria ali que estavam mais próximas também, né? Então, né, a gente eu tive que ir me virando ali, daí 30 dias depois já estava num grande evento, né, quando foi aqui naquele ano, acho que já deu umas 3.000 pessoas, já era um evento enorme, né, então, e daí, né, no dia a dia a gente vai aprendendo, mas assim, também me senti acolhida quando cheguei, e é importante isso que você falou, assim, né, gente sentir que tá fazendo um trabalho, tá contribuindo para o conselho, né, para tudo que o conselho atende, mas também, a gente também tem o nosso lado ali, né? Que a gente vai se sentindo melhor, vendo que você está entregando um bom trabalho e também, né, você fica mais confiante, vai. E você, Adi, o que você pode falar, assim, né, para finalizar? Bom, para finalizar, assim, acho que eu não podia deixar de contar rapidinho quando eu tive o AVC, né? O AVC hemorrágico eu estava na cantina do CREA, e foi, assim, gravíssimo, né? E o CREA os funcionários do CREA agiram com uma rapidez. Se não fosse isso, eu tinha tido sequelas, né? Eu não fiquei com nenhuma sequela, né? Foram 5 meses afastada, me recuperando. Tive várias complicações, mas não tive nenhuma sequela. E quando eu voltei a trabalhar, o CREA me recebeu no plenário do CREA com café da manhã. E então, eu tive mais uma chance de viver, né? O médico não tinha expectativas. E quando eu entrei no plenário e vi, eu falei assim, essa é a minha família. Eu lembro desse dia quando você voltou. E todo mundo enxergou isso como, né, era uma segunda chance mesmo. Era uma segunda chance. E foi muito bom eu abrir a porta do plenário e ver todo mundo e falar, essa é a minha família também. Né? A minha segunda chance está sendo aqui dentro, junto com a minha segunda família, né? Que é o CREA. Então, não tem como não ser grata. Eu acho que a palavra é gratidão mesmo. Gratidão por terem cuidado de mim, pessoas terem cuidado de mim, pessoas terem acreditado em mim, pessoas terem me impulsionado a crescer, a ser uma pessoa melhor. Eu acho que não tem outra palavra que resuma. É gratidão mesmo. Então, eu também estou grata a vocês. Obrigada por terem vindo, né, compartilhar essa história.
Nesse mês agora de junho, a gente tem várias publicações, várias, né, pelos 92 anos do CREA, mas assim, é importante sempre, né, estar compartilhando, contando essas histórias, né, obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada pelo trabalho de todos os colaboradores que durante todos esses anos fazem, né, quem realmente faz a história do CREA são os colaboradores. Obrigada e até a próxima.